Olá, pessoal, eu sou a professora Rosana, estamos aqui dando início ao nosso curso de Práticas para o Ensino de Biologia 2. A aula de hoje, que dá início ao nosso curso, é denominada Histórica e Concepções de Educação Ambiental. Para essa aula, nós temos alguns objetivos, que é propiciar que vocês sejam capazes de compreender a construção histórica da área de educação ambiental, tanto no contexto nacional como internacional, a partir de um breve resumo, avaliar criticamente os principais instrumentos da educação ambiental, sendo que alguns nós vamos indicar para vocês, e conhecer as diferentes concepções de educação ambiental, não só sua própria concepção, como concepções que circulam por aí na mídia, em práticas escolares, em sugestões, e que vocês sejam capazes de identificar que existe uma pluralidade da área de educação ambiental e que seus objetivos variam muito. Antes de começar essa aula, eu quero que vocês se lembrem que nós postamos uma atividade para essa semana, que é uma atividade de concepções prévias. Sendo uma atividade de concepções prévias, ela precisa ser feita antes da aula. Então, se vocês começaram a assistir a videoaula e ainda não fizeram essa atividade, parem aqui, deem um pause e comecem a fazer a atividade, porque se você assistir a aula inteira, já não vai ser concepção prévia, já vai ser uma concepção a partir dessa aula. Então, parem, façam a atividade com calma e só depois voltem aqui para a videoaula. Caso já tenham feito a atividade e postado essa atividade, muito bem, vamos começar então o nosso curso. Bom, nós começamos com um breve histórico do pensamento ambiental para depois entrar no histórico da educação ambiental propriamente dita. Nós tivemos, no decorrer da nossa história recente, diversos momentos em que a gente pensou o meio ambiente de forma diferente. Lá no século XV, século XVI, né, quando teve a colonização, particularmente aqui no Brasil, o nosso interesse, o interesse dos seres humanos era dominar o mundo natural e era colocar alguma ordem nesse mundo natural. Quando nós chegamos já no século XVIII, século XIX, que nós temos aí como um grande elemento a Revolução Industrial, nós temos efeitos diversos de deteriorização da vida das pessoas e do meio ambiente. Então, a exploração da força de trabalho, ela vem conjuntamente também da exploração da situação ambiental e da situação do meio ambiente. Isso acaba gerando inóspitas condições ambientais, tanto nas cidades como nas regiões mais distantes das grandes cidades, o meio ambiente começa a ser profundamente alterado e isso faz com que nós voltemos, enquanto seres humanos, a valorizar melhor as paisagens naturais. Isso gera nova sensibilidade frente ao mundo natural. O que acontece? As paisagens intocadas passam a ser valorizadas. Então, naquele momento anterior, nós não tínhamos como pensar na produção de um parque, por exemplo, de um local que você circula para apreciar a paisagem natural. A partir do século XIX, nós passamos a valorizar tanto as paisagens naturais, tanto do ponto de vista das questões socioambientais, como do ponto de vista ecológico. Então, as práticas naturalistas e viagens de pesquisa para conhecer o mundo natural também acontecem nessa época, como, por exemplo, a viagem do Charles Darwin, que vocês já ouviram falar. Nós temos, em 1869, a proposição do vocábulo ecologia, que significa as relações entre a espécie e o meio ambiente. Então, aqui já diferenciando um pouco, a ecologia é uma ciência que estuda essas relações, enquanto que a educação ambiental vai ver o meio ambiente de uma forma mais ampla, numa perspectiva socioambiental, onde o papel das pessoas e as relações culturais com esse meio são muito valorizadas, investigadas e trabalhadas da forma mais sustentável possível. Em 1872, nós temos a criação do primeiro Parque Nacional do mundo. Então, vejam, a primeira vez que se cerca uma área e se diz, aqui é para contemplar o meio, aqui é para valorizar e aqui nunca mais será construído nada urbanamente, em termos de prédios, casas. Então, esse parque, até o que eu coloquei a foto da entrada dele, quem já assistiu o desenho do Zé Colmeia, então é esse parque que eles falam, que é o Parque de Yellowstone, nos Estados Unidos. Então, passa a se ter uma nova percepção
do mundo natural, infelizmente não todas as pessoas, mas que a natureza ela pode ter uma perspectiva de beleza e uma perspectiva de pensar a natureza também como perfeita, que também não é a perspectiva que a gente entende nos dias de hoje. Então é a perfeição total, a natureza sempre como boa, como bela e que poderia ser contemplada, espaço apenas de contemplação. Já no século XX, nós começamos a ter, ali na década de 60, um movimento ecológico, mas o que acaba gerando o início do movimento ecológico são uma série de acidentes ambientais que, no caso, em 1952, um dos mais conhecidos, vocês podem procurar referências sobre ele na web, é o acidente da poluição em Londres, onde aconteceu um fenômeno climático e um fenômeno relacionado à grande quantidade de indústrias que tinham ali na região, que provocou a morte de 1.600 pessoas e fez o mundo parar para pensar sobre as relações que estávamos tendo com o mundo natural. Em 1947, funda-se na Suíça a União Internacional para a Conservação da Natureza, né? Então, um pouquinho antes desse grande acidente, porque esse, na verdade, acabou sendo um marco, mas diferentes problemas ambientais já vinham se mostrando como uma situação bastante perigosa para o nosso mundo. Então, a primeira ONG, né, a primeira organização não governamental voltada para os problemas ambientais, é a União Internacional para a Conservação da Natureza, que é uma ONG que existe até hoje, e ela existe, a sede dela é na Suíça. Bom, então esse movimento ecológico que passa a acontecer ali na década de 60 é um movimento que ele acontece não só um movimento ecológico, nós temos um movimento feminista, um movimento da liberdade sexual, uma série de movimentos que começam a acontecer na década de 60, que são chamados na literatura da área como movimentos de contracultura. Então, e o movimento ecológico, ele entra no bojo desses movimentos da década de 60. É o movimento de querer mudar a cultura dominante, que infelizmente ainda persiste até hoje em muitos lugares, e querer uma cultura mais sustentável, tanto humanamente, socialmente, ecologicamente e ambientalmente. Então, é aqui no século XX que nós temos também dois grandes marcos para começar a pensar a questão ambiental e também para começar a pensar a educação ambiental. Nós temos a publicação de dois livros, o Primavera Silenciosa, da Rachel Carson. Esse Primavera Silenciosa, o próprio nome, ele surge dos efeitos que o DDT estava tendo no mundo natural. O DDT é um defensivo agrícola, que hoje em dia ele é proibido, mas ele foi muito utilizado e ele causou o efeito da bioacumulação, que vocês provavelmente vão ver aí na disciplina de ecologia, onde você não mata só a praga agrícola, mas você tem efeitos grandes na cadeia alimentar e você acaba matando outros seres que acabam ficando contaminados com o DDT. Então, a Rachel Carson era uma bióloga que ela investigou que os pássaros estavam diminuindo bruscamente nas regiões onde se usava DDT. Então, por isso o nome Primavera Silenciosa do livro. Ela traz os dados de pesquisa sobre isso e o livro dela influenciou muito no cuidado maior com os testes com defensivos agrícolas, para que eles não fossem tão prejudiciais ao mundo natural e aos seres humanos também. Outro livro é Os Limites de Crescimento. Ele é produzido por um grupo de pessoas que se reuniam na Europa, de diferentes países, para discutir até quando a população humana poderia chegar, em termos de tamanho, a ponto de não colapsar os recursos naturais. Então, eles fazem vários estudos. Vejam que naquela época, década de 60, era uma época que a população humana estava em grande expansão. Isso já diminuiu, a gente já não tem uma expansão tão acelerada como naquela época, embora o número de pessoas continua se expandindo. Então, foram dois marcos para começar a pensar a questão ambiental, e uma das ONGs mais famosas, ela acaba surgindo também mais ou menos nessa época, em 1971, que é o Greenpeace. Essa foto tem na web também, né, tem no site do Greenpeace, que é assim, é o primeiro grupo, né, ali no litoral canadense, o primeiro grupo de ativistas que se reúne e tenta impedir a realização de testes nucleares na ilha Chita da costa do Alasca.
Então, esses movimentos começam a ficar mais fortes e a ter uma influência mundial. Então, entrando agora no histórico de como surge a educação ambiental. Vejam que toda vez que você tem um problema ambiental, que você tem qualquer problema, na verdade, e você quer, de alguma forma, diminuir esse problema, a educação é sempre olhada como uma grande possibilidade, ou melhor, como a melhor possibilidade. Então, nós tivemos em 1972 a primeira grande conferência das Nações Unidas, organizada pela ONU, pela Unesco também, que foi a conferência que se aconteceu em Estocolmo, onde se discutiu quais seriam os caminhos que os povos do mundo inteiro, teve representantes de governantes de diversos países do mundo, iriam ter em relação ao meio ambiente. E se faz uma série de recomendações dessa conferência. E nessa conferência nós já temos a recomendação 96, que ela é relacionada à educação e meio ambiente. A partir dessa recomendação, a Unesco passa a fazer reuniões mundiais voltadas à educação ambiental. E as duas que são consideradas uma das mais importantes até hoje é a reunião de 1975 em Belgrado e a reunião de 1977 em Tbilisi, na Geórgia. A reunião de 1975, ela estabelece as metas e princípios da educação ambiental. Para vocês terem ideia, essas metas e princípios, eles continuam válidos até hoje, que ela vai dizer que a educação ambiental não é só transmitir conhecimento, mas que exige uma série de habilidades, que é a capacidade de avaliação, trabalhar a participação, conscientização, conhecimento, competência. A Conferência de Tbilisi, na Geórgia, ela estabelece e remarca o caráter interdisciplinar da educação ambiental. Então, nós vamos ver na semana 2 a questão da importância desse termo interdisciplinaridade para a educação ambiental. E também marca um caráter do meio ambiente com um caráter mais crítico, ético e transformador. E não só naquele caráter só de contemplação, que muitas vezes era incentivado naquela época. Bom, no Brasil, em 1977, logo que tem a Conferência de Tbilisi, o Brasil, no âmbito do Ministério do Interior, que foi assim o que gerou o Ministério do Meio Ambiente, na época, o coordenador do Ministério do Interior cria uma secretaria, a SEMA, Secretaria Especial de Meio Ambiente, e essa Secretaria Especial de Meio Ambiente, que depois vai virar o Ministério do Meio Ambiente, ela publica o primeiro documento relacionado à educação ambiental, o primeiro documento inteiro sobre esse tema. Então, vejo que a educação ambiental ela não é tão nova quanto pode parecer. Desde 1977, nós estamos discutindo, 75, na verdade, os princípios, objetivos, as formas de fazer a educação ambiental, só que demorou muito isso para chegar na escola, chegar na sala de aula. O movimento acabou precisando ser bem mais amplo. Em 84, o CONAMA apresenta uma resolução estabelecendo as diretrizes da educação ambiental. O CONAMA é o Conselho Nacional de Meio Ambiente. Em 86, 87, 89, nós vamos ter o primeiro, segundo e terceiro Seminário Nacional sobre Universidade e Meio Ambiente. Então, se nós queremos ter a educação ambiental na escola, queremos ter a questão ambiental trabalhada em todas as áreas, o caminho era começar pela formação dos profissionais, dos professores, dos engenheiros, todos os profissionais que poderiam trabalhar com questões ambientais. Então, Brasília passa a ter esses seminários de Universidade e Meio Ambiente. Em 87, temos um outro documento importante na época, que é um parecer que propõe a inclusão da educação ambiental nos currículos escolares como um tema interdisciplinar. Em 88, a Constituição brasileira, a Constituição Cidadã, ela propõe que a educação ambiental, se vocês olharem, ela tem um artigo que fala da educação ambiental, que ela deve acontecer em todos os níveis e graus de ensino e que é responsabilidade do poder público garantir a educação ambiental. Então, vejam, pessoal, a educação ambiental é um direito e um dever do poder público propiciar condições para que a educação ambiental aconteça nas escolas e nos espaços não formais. Nós temos o primeiro Fórum de Educação Ambiental acontecendo ali em 1988 também. E para vocês terem ideia, em 2017 nós teremos
no mês de setembro, nós teremos o fórum que acontecerá lá na região sul do Brasil, que já será o nosso 10º Fórum de Educação Ambiental. Em 88, 89, 90, nós passamos a ter aqui, no estado de São Paulo, o 1º, 2º e 3º Simpósio Estadual de Meio Ambiente e Educação Universitária, juntando as universidades, no caso, as paulistas. Nos anos 90, nós temos a grande conferência, a Rio 92, que acredito que vários de vocês já ouviram falar, que é a Conferência de Meio Ambiente e Desenvolvimento, onde vários documentos importantes para a área ambiental e particularmente para a área de educação ambiental são escritos. A Agenda 21, a Carta da Terra, a Convenção da Diversidade Biológica e para a educação ambiental o documento que é considerado o mais importante, que é o Tratado de Educação Ambiental para Sociedades Sustentáveis e Responsabilidade Global. Em 94, nós temos os países ibero-americanos começam a se reunir, então em 94 a gente tem o primeiro congresso tentando identificar qual era a particularidade da educação ambiental que acontecia nos países ibero-americanos e o 5º encontro, o 5º congresso ibero-americano foi no Brasil. Em 97 nós temos uma outra reunião denominada Conferência Internacional sobre Meio Ambiente e Sociedade. E em 97 também nós temos a publicação dos parâmetros curriculares nacionais, que acredito que vários de vocês já tenham ouvido falar nas disciplinas de didática, que trabalhem com temas de currículo. Os parâmetros curriculares, eles trazem o meio ambiente como um tema transversal e trazem um caderno dando orientações para trabalhar a transversalidade desse tema. Em 99, temos a publicação de uma Política Nacional de Educação Ambiental, que nós também vamos colocar para vocês aí no AVA. E em 2001, 2002, 2003, a gente vai começando a ter anualmente situações de trabalho, de congressos, de reuniões, de fórum voltada à questão ambiental. Isso acontece até hoje. Nós passamos a ter pesquisadores, como no meu caso, eu também sou uma pesquisadora do campo da educação ambiental, que começam a se reunir a partir de 2004 num grupo de trabalho de educação ambiental nos fóruns e congressos da área de educação em geral. Bom, em 2005, nós vamos ter a reedição do Programa Nacional de Educação Ambiental, que ele havia sido feito em 95, mas não tinha sido divulgado. Então, em 2005, a gente passa a ter uma divulgação, consulta pública. E em 2012, nós temos a Rio +20 no Brasil, que eu acredito que todos vocês tenham ouvido falar. Foi um grande evento. Aqui eu tenho o símbolo dele para vocês poderem consultar. Foi um grande evento que foi realizado no Brasil, mas que reuniu representantes do mundo todo. Nesse evento também, representantes da educação ambiental estavam lá fazendo discussões. A institucionalização da educação ambiental, então, no Brasil, ela acaba se dando em termos curriculares, começando com a inserção dos parâmetros curriculares meio ambiente. Depois nós temos a Política Nacional de Educação Ambiental. Em 2001, nós temos um programa Parâmetros em Ação, que traz elementos para você trabalhar a educação ambiental na escola. 2003, um decreto que cria um órgão gestor da Política Nacional de Educação Ambiental. E em 2012, nós temos as diretrizes curriculares da educação ambiental. Todos esses documentos estão disponíveis na web e vocês podem consultar e podem se basear neles para pensar nas suas práticas, nos projetos, que tem coisas bastante interessantes. Nós temos em 2012, nesse período, 2005 a 2012 mais ou menos, uma série de ações em educação ambiental que acontecem, como os coletivos educadores, a perspectiva do Circuito Tela Verde, a produção de materiais. Então, nós temos aqui um livro que nós indicamos para vocês, inclusive, que é o livro Encontros e Caminhos, que ele tem 3 edições, a 1, a 2 e a 3, aqui nós colocamos só 2. Temos a perspectiva do Coletivos Educadores para Territórios Sustentáveis, o Circuito Tela Verde, que acontece todo ano, né, geralmente na Semana do Meio Ambiente, e as conferências infanto-juvenis, Vamos Cuidar do Brasil nas Escolas, que também aconteciam todo ano, infelizmente foram aí suspensas, não estão mais acontecendo. Bom,
Reconhecendo todo esse histórico, essa amplitude, nós temos que dizer para vocês que a educação ambiental ela não é única, não existe uma única forma de se pensar a educação ambiental e de se pensar a formação socioambiental das futuras gerações. Então, desde quando a educação ambiental começa ali nos seus primórdios, nós temos uma professora, a professora Miriam Krasuchik, professora aposentada da Faculdade de Educação da USP, que ela publica um artigo dizendo que a educação ambiental é um objeto de intensa controvérsia. Então, veja, já há mais de 20 anos atrás, isso já não era uma única educação ambiental. Então, ela fala que se agrupam sobre a educação ambiental atividades muito variadas, tanto em conteúdo como em valores. E nós temos uma pesquisadora que foi classificar essas atividades, mas antes de mostrar essa classificação para vocês, nós queremos que vocês parem um pouquinho a videoaula agora, dê um pause nesse momento, que nós vamos tentar fazer uma atividade interativa com vocês. Nós vamos usar um recurso que é o mural virtual, que é o Padlet. Vocês entrem no slide e cliquem nesse link. Ao entrar no link, vocês vão ver na tela um mural, é como se fosse um mural de cortiça, né? O fundo da tela parece que é cortiça. E no cantinho da tela vocês vão ver um mais, e esse mais vocês vão clicar e vai permitir, vai abrir uma janelinha para que vocês coloquem um título e uma imagem. Vocês, a partir da criação dessa janelinha, vocês vão colocar o seu nome, uma palavra que você primeiramente lembra quando se fala em meio ambiente e vai procurar na web uma imagem e vai colar nessa janelinha a imagem que você encontrou que você acha que identifica essa palavra que você escolheu. Pode ser que quando você entrar, vários dos seus colegas já tenham colocado essa palavra. Mas tomem cuidado para não se influenciar. Vocês tentem colocar essa palavra antes de ver a dos colegas. Vocês vejam o mural cheio, mas cliquem ali, abram a janelinha, coloquem o nome, a palavra e uma imagem. No decorrer, quando todos tiverem preenchido, o mural vai ficar bem grande, mas todo mundo vai poder interativamente ver as concepções do grupo todo. A hora que você voltar para a aula, já fez essa atividade, nós vamos ver as correntes de educação ambiental, que foram caracterizadas ao longo de muitos anos por uma pesquisadora canadense chamada Lucy Solvay. Ela vai dizer que nós temos várias correntes de educação ambiental. Nós podemos ter uma educação ambiental naturalista, podemos ter uma educação ambiental conservacionista, resolutiva, sistêmica, científica, humanista, moral e ética, holística, regionalista, prática, crítica, feminista, etnográfica, ecoeducação ou para a sustentabilidade. E cada uma dessas concepções vai ter uma concepção de meio ambiente. Então, agora, eu peço que vocês deem uma olhada, depois que acabar a aula, nesse mural e vejam se as concepções mais comuns que foram colocadas foram enxergar o meio ambiente como natureza, ou seja, trouxeram uma imagem de natureza, ou trouxeram, por exemplo, uma imagem de um problema ambiental, ou, por exemplo, uma imagem das pessoas vivendo no meio ambiente, onde enxergam o meio ambiente como um modo de vida, ou uma imagem que busca articular várias coisas, que enxergam o meio ambiente como um sistema. Então, vocês vão olhar essas imagens e vendo essas 15 correntes, onde a gente tem aqui um pouco quais são os enfoques dominantes de cada uma delas, vocês vão tentar identificar quais são as concepções de meio ambiente mais comuns entre os alunos do curso. Por que a concepção de meio ambiente é importante para pensar na concepção de educação ambiental? Porque nessa concepção eu vou trazer diferentes ideias do que eu quero para proteger esse meio ambiente. Então, eu vou usar diferentes enfoques. A gente pode trabalhar uma concepção mais crítica, que é a que a gente vai tentar trazer um pouquinho para vocês aqui nos próximos slides, onde a gente vê o meio ambiente como um objeto de transformação e lugar de emancipação. Não que isso signifique que as outras correntes não são importantes e que elas não se intercruzem. Elas se intercruzam. Então, muitas correntes aqui, a gente pode agrupar uma mesma prática em mais de uma corrente. Por isso, eu desenvolvi, quando eu estava no meu doutorado, 3 grandes concepções, que é a concepção conservadora, concepção pragmática e a concepção crítica.
E essas concepções, elas estão agrupadas em 5 dimensões. Então, vocês têm um artigo que é para estudar, que seria referente à aula 2, que é um artigo onde eu apresento essas diferentes concepções e o que cada uma dessas concepções enxerga em termos de relação meio-ambiente, ciência e tecnologia, valores éticos, participação política e práticas pedagógicas. E nesse artigo vocês vão poder enxergar aí exemplos e voltar a olhar o mural de vocês e tentar identificar perspectivas de educação ambiental que são comuns para o grupo. Particularmente, eu trabalho com a perspectiva da educação ambiental crítica, que é a dimensão da participação política, não querendo dizer nada referente a partido político, e sim uma participação nas decisões comuns, na origem da palavra, de polis, que é baseada em processos críticos e emancipatórios. Então, está relacionada a essa crítica à sociedade do consumo, a mudanças no estilo de vida, transitar entre múltiplos saberes, reconhecer os saberes de comunidades tradicionais, capacidade coletiva de identificar, problematizar e resolver problemas. Então, as atividades que nós vamos trazer para vocês durante o curso são atividades que exigem uma participação e um protagonismo maior dos estudantes. Entender que o meio ambiente é um objeto de conflitos, que as posições e ideias das pessoas são diferentes e nós temos que saber ouvi-los. Superar essa visão ingênua que eu apenas preciso de uma boa intenção para respeitar o meio ambiente. A prática educativa, entendê-la como uma formação do sujeito humano, uma formação ampla e como alguém que está historicamente e socialmente situado. E entender o educador, o nosso papel, como um mediador dessas relações socioeducativas e não como alguém que traz o conhecimento pronto socioambiental, porque cada um tem uma relação com o seu meio e cada um vai problematizar essas relações por meio de suas atividades. Bom, alguns documentos trazem as definições de educação ambiental que são articuladas com essa perspectiva crítica. Então, o Tratado de Educação Ambiental e as diretrizes curriculares de educação ambiental. Trago aqui alguns trechinhos para mostrar como essa perspectiva ela está articulada com os diferentes documentos que hoje são colocados como subsidiários aí da educação ambiental. E, para terminar essa aula, eu quero que vocês pensem qual será o futuro da educação ambiental. O futuro de educação ambiental é o trabalho de vocês na sala de aula, com os seus alunos, quando forem professores, e o trabalho de vocês nas diferentes comunidades, nas suas próprias casas, é que vai ressignificar esse futuro da educação ambiental. Hoje nós vemos o passado e o presente, e o futuro estará na mão de vocês. Muito obrigada e até a próxima semana.